Olha lá o que você vai fazer aqui. E diz o texto que os apóstolos agora faziam sinais. Imagina esse povo. Você continua acreditando nesse negócio? Eu tenho que acreditar, meu amigo. Eu estava lá de fora e vi os caras falando na minha língua, e o outro falou que estava na outra língua. Você não sabe o sinal que eu vi. Isso me levou para onde? Para Cristo. Esta mensagem é um convite para olhar para as raízes da igreja e compreender como o mesmo Espírito continua agindo hoje em nossas vidas e comunidades. Assista até o final e deixe seu comentário. Atos 2:42. Nós vamos ler de 42 a 47, mas hoje eu vou falar só sobre 42 e 43, mas eu quero que você entenda o que Lucas está falando. Vamos lá. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, ou por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Respira fundo, acalma um pouco o coração, vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa manhã, que a Tua palavra e o Teu Espírito, o Espírito da palavra e a palavra do Espírito, caiam no nosso coração como terra fértil, nos alimenta, nos edifica, nos transforma. Queremos ouvir a Tua voz e sermos abençoados na comunhão do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Semana passada nós tivemos a Páscoa, não seguimos na série. Vou lembrar a você aonde nós paramos, para entender por que ele continua desse jeito. No dia do Pentecostes, eles estavam reunidos no cenáculo, adorando, fazendo orações, ali dentro, o Espírito se derramou sobre eles, e do lado de fora começou uma bagunça. Cada um entendia na sua própria língua, e estavam discordando, está falando na minha língua, eu estou entendendo em aramaico, eu estou entendendo em grego, não, está falando latim, era aquilo. Persa, estava aquela coisa. Porque tinha gente dos 4 cantos da terra da época. E nós entendemos que aquele derramamento do Espírito Santo tinha um propósito tremendo, de desfazer o que havia acontecido lá em Babel, lembra? A língua era uma só e dispersou. E no Pentecostes eram muitas línguas e Deus uniu. Um sinal de que o reino estava ali. No outro domingo nós falamos sobre a segunda parte. Que provavelmente o Pedro, com aquela bagunça do lado de fora, gente fazendo gozação, gente ouvindo, gente discutindo, todo mundo ouvindo na sua própria língua. A lei do psio reversa. Não era o povo de fora reclamando do barulho de dentro, era o povo de dentro vendo a confusão fora. Abre a janela, o que está acontecendo aí? Está cada um ouvindo na sua língua materna. Ele desce, era no 2º andar, e Pedro começa a pregar ali fora. E uma coisa tremenda é que Pedro faz conexões com aquele grande milagre que estava acontecendo, com a palavra do profeta Joel, e com vários salmos que nós citamos aqui. E tudo isso que aconteceu, Pedro afunila para um único resultado e motivo. Ele anuncia a ressurreição de Cristo, ele anuncia a nova vida em Jesus, como o Messias, o Filho de Deus. E diz o texto que naquele dia quase 3.000 pessoas são agregadas à nova fé, se convertem. Isso aqui é o Lucas escrevendo para o Teófilo. Teófilo, olha o que aconteceu no cenáculo. Olha o que aconteceu quando o Espírito foi derramado. E quase 3.000 pessoas se converteram. E eles perseveravam, está continuando o texto, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Ele segue o texto. Além disso tudo que aconteceu, Teófilo, se derrama o Espírito, cada um ouve na sua língua. Pedro começa a pregar. Ele que quase foi preso com medo 50 dias antes, negou Jesus 3 vezes com medo diante de uma mulher que estava limpando o quintal e um outro rapaz. Agora no meio da multidão ele sai falando destemidamente. Mas eu vou te contar, Teófilo, o que aconteceu a partir daqui. Como é que essa gente vivia? Qual era o espírito, com letra minúscula, o sentimento que estava dentro dele? Sabe quando a gente fala assim, o espírito olímpico?
Sabe, o espírito olímpico, aquele... O espírito natalino, com letra minúscula, né? Aquela época que tem as festas de Natal, tem os enfeites de Natal, as empresas festejando o final de ano, distribuindo panetone, a gente fazendo festa. Parece que tem um sentimento que toma conta de todo mundo. Semana passada o Palmeiras foi campeão, todo mundo com esse sentimento bonito, de essa alegria, essa coisa que tomou conta dos nossos corações aqui em São Paulo. Esse espírito com letra minúscula, esse sentimento, qual era esse espírito, esse sentimento que tomou conta dessas pessoas quando o Espírito se derramou nelas? Essa é a cena que o Lucas está pintando para o Teófilo compreender. Além de tudo o que aconteceu, eu quero continuar te dizendo agora como é que esses caras passaram a viver. O Lucas escreveu para Teófilo isso aqui, provavelmente meados do ano 60 depois de Cristo. Ele está contando uma coisa que aconteceu 30 anos antes. Lucas não escreveu isso aqui logo nos dias em que estava acontecendo o Pentecostes. Ele escreveu isso aqui 30 anos depois, ou um pouco mais. Obviamente que os caras que se converteram, quase 3.000, no dia seguinte não estavam vivendo assim, até porque cada um voltou para a sua terra depois da festa, e ele nem pôde acompanhar. É que ele acompanhou a história por 30 anos. E aí ele volta e conta para o Teófilo: eu vou te contar o que aconteceu com essa gente depois desse fenômeno. E ele começa a descrever. Diz assim: e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Coisa assim, perseveravam. O que significa? Como que esse povo vivia? Perseverar é que você continua, né? O jeito que está escrito no original é um negócio muito doido. Se eu tivesse que tentar falar do jeito que está escrito, a gente traduziu numa palavra, mas está escrito assim: eles... Olhando para trás, Teófilo, esses caras eram pessoas lá no passado, quando eles viveram, que todo dia, 24 horas por dia, eles insistiam em ser perseverantes. É assim que está escrito. Mas não dá para escrever assim. Até a língua portuguesa, do jeito que eu falei, é meio tosco. Eles escreveram só perseveravam. Aqui é uma conjugação perifrástica. Para quem estuda a língua, são dois verbos com um aspecto de força muito grande, dizendo que não é apenas o que eles faziam, eles eram constantemente gente de perseverança. Sabe quanto é que é aquele negócio de você, eu vou até acontecer? E não é um dia, não é que durante um fim de semana eles viveram desse jeito. O jeito que está escrito não diz que eles tiveram um evento bonito para ajudar uns aos outros e repartir o pão. Não, esse era o jeito que eles viviam 24 horas por dia. Ou seja, eles de verdade morreram e nasceram de novo. E essa perseverança não era uma coisa assim: eu não aguento mais, mas eu tenho que perseverar. Não, era o jeito que eles eram. Algo aconteceu dentro deles. Eles não estavam praticando a perseverança, eles eram perseverantes. É uma diferença aqui, bem grande. Parece igual, mas é bem diferente. Do jeito que o Lucas escreveu para o Teófilo, ele está dizendo assim: não é que essas pessoas, para alcançarem algum objetivo, perseveraram por alguns dias. Eles foram tomados pelo Espírito de Deus, e a prática natural de vida deles era de permanência nessas coisas. Qual delas? Primeiro, eles perseveravam no ensino dos apóstolos. O ensino dos apóstolos, que aliás só tinha um: a ressurreição. A única coisa que os apóstolos pregavam e ensinavam era Jesus. Suas palavras, seus discursos, os seus sinais, seus ensinos, a maneira como ele interpretava a lei. Mas com base em que você pode me afirmar que os apóstolos só pregavam sobre Jesus? Com base nos evangelhos, porque os 4 que escreveram, só escreveram sobre Jesus. O João, o Marcos, o Mateus e o próprio Lucas. E a igreja abraçou esses 4 evangelhos. Sabe por que tem que perseverar em pregar o evangelho? Porque nós somos tentados a muitas outras coisas. Nós estamos juntos há 13 anos, né? A Casa da Rocha tem 13 anos, né, irmãos? E vocês nunca me viram aqui nesses 13 anos, para quem está desde o comecinho, pregando sobre Davi, por exemplo. Esta manhã, deixa o irmão entender. Amém, amém. Deixa eu colocar o meu aqui no modo avião. Porque já teve gente que me ligou na hora do culto. O que você está fazendo? Estou pregando, só isso. Desculpa, irmãos, mas vamos lá. Me perdi.
Obrigado, amor. Nesses 13 anos, eu nunca preguei sobre Davi. É mesmo, né? É. Esses 13 anos você nunca me viu aqui pregando, vou pregar sobre Salomão hoje. Você tem que ser igual a Davi, você tem que ser igual a Salomão, você tem que pegar a unção de Josué e o poder que estava sobre Sansão. Nunca. É verdade, Zé, por que não? Porque eu estou perseverando na doutrina dos apóstolos. Eu estou pregando sobre Cristo, porque nós somos cristãos. Essa semana uma pessoa ouviu uma pregação minha antiga, nem sei se ela está aqui, se ela é daqui ou não, mandou uma mensagem dizendo: Zé, você falou que tem uma medalhinha de São Bento. Pode, é? E eu falei assim, olha, o Bento foi um cristão como nós. Um cristão como nós. Um cara que andou com Deus e tem a sua contribuição na teologia, no ensino, na sua vida, no seu testemunho. Os nossos irmãos católicos têm a prática de canonizar cristãos que foram tidos como pessoas eminentes no cristianismo. Nós, evangélicos, não fazemos isso. Não veneramos essas figuras. Na nossa vertente evangélica, com todo respeito, nós entendemos que eles são gente como a gente. Todos eles. Só Jesus que não. Jesus é o Filho de Deus, é diferente. Os outros, a gente pode até ler, aprender. E assim também que eu vi as coisas do Bento e achei legal. Mas eu não o venero. Aliás, o Paulo, o Pedro, o Tiago, o Mateus, o Marcos, o Lucas e o João foram caras incríveis. E eles também foram canonizados. Mas eu acho incrível o que Paulo escreveu, apesar de não ser devoto de São Paulo, com todo respeito, eu sou palmeirense. Estou aqui só desanuviando o assunto. A pessoa falou assim, poxa, eu entendi, Zé. Eu entendi, é verdade. Falei, é assim que eu penso. Respeito como eles creem, mas eu não sou devoto, não creio dessa maneira. Mas o que ele falou é verdade, ele era uma pessoa que andou com Jesus, que andou com Deus, está tudo ok. Assim como Agostinho. Ler as confissões de Agostinho é uma coisa maravilhosa. Tudo bem, não sou devoto como o santo Agostinho, mas ele foi um servo de Deus. O que uma vertente religiosa possa ter feito não muda o que aquele cara foi e viveu. Ok, com todo respeito à crença de todas as pessoas. Porém, muita gente hoje, dentro do que se diz movimento evangélico, tem a sua canonização. Eu vou imitar o Josué, quero ser igual a Davi, quero levantar a espada igual o Josué, eu quero... Gente, o Evangelho não me ensina a imitar outras pessoas, ele me ensina a ser o imitador de Cristo. Perseverar na doutrina dos apóstolos é perseverar em anunciar Jesus Cristo e o seu Evangelho que transforma a nossa vida. Há muita tentação. Eu quero ter uma técnica de coaching, eu quero usar uma tática de neurolinguística, eu quero falar sobre prosperidade, sobre ganho, sobre poder. Ok, eu decidi que eu vou pregar sobre Cristo. Uma vez uma pessoa me perguntou, você prega só o Evangelho? Desculpe, só prego o Evangelho. Esteja ele escrito no Novo ou no Antigo Testamento, tanto faz, porque o Antigo está cheio de imagens sobre Cristo. Eu só vejo Cristo nas Escrituras, porque Ele é o centro da vida, Ele é o começo, o meio e o fim. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é o rei. Ele estava no princípio com Deus, sem Ele nada do que foi feito se fez. Crucificado desde a fundação do mundo. Ele é a razão da nossa existência. Ele é a água que mata a nossa sede, é a luz que ilumina todo homem. Ele é o pão que desce do céu e nos alimenta. Se isso não é suficiente, o que será? Perseverar na doutrina dos apóstolos é perseverar em Cristo, na sua ressurreição e na nova vida em Cristo. Aonde você espera chegar com isso? Em lugar nenhum. A vida cristã é uma jornada. A gente vai só caminhar e andar até o dia que a gente partir. O único repouso que a gente vai ter vai ser na eternidade. Nessa vida, não tem um objetivo, alcancei, conquistei, fui. Não tem, isso é besteira. Nós temos uma jornada constante com Cristo e perseveramos com Ele. Eles constantemente, 24 horas por dia, eram pessoas que perseveravam apenas em Cristo. Essa era uma característica. A outra é que eles perseveravam na comunhão, partir do pão e orações. Essa comunhão, a palavra koinonia, que significa comunhão, não é o tamo junto de hoje. Não é o tamo junto. Você vai no estádio ver o jogo do seu time, é o tamo junto. Todo mundo com a mesma camisa, não é? Você se sente em casa, aqui só tem nós, está dominado.
O legal de ser no estádio é que quando faz gol, você sai abraçando todo mundo, você nem sabe quem é, né? Quem vai, não sei se já foi. É uma comunhão, irmãos. É nós, bate aqui, abraça, nem sabe quem é. Mas é nós, é o nosso time, estamos em... Talvez uma pseudo-comunhão, porque você nem conhece aquela pessoa, de repente aquela pessoa pensa completamente diferente a vida do que você pensa. Pode ser que ela tenha valores completamente diferentes dos teus, mas naquele momento que o time está em campo e nós estamos torcendo, a gente está aqui junto. Mas a comunhão não é isso. Porque essa palavra comunhão, inúmeras vezes ela é interpretada no Novo Testamento como participação e coparticipação. Não é só estamos juntos, valeu, até amanhã. A sua vida cabe dentro da minha e a minha deve estar dentro da sua. Eu não consigo dormir sabendo que você tem alguma coisa que te falta. E eu não consigo ficar em paz porque dentro de mim, no meu coração, habita a sua necessidade. É uma participação de uma vida dentro da outra, que não tem a ver com uma instrução. Eu sempre brinco com isso, vou usar de novo essa imagem. Há 13 anos que nós estamos juntos e eu nunca disse, irmãos, vire para o irmão que está ao teu lado e diga assim. Tanto é que tem muita gente que veio aqui para a igreja só por causa disso, foi ou não foi? Aí, ó, tá vendo? Vários. A pessoa chega na porta e fala, a primeira vez que eu venho, aqui o Zé manda virar para o irmão. Não manda, então eu vou ficar aqui. Não. Tem muita gente que vem só por isso. Nada contra quem o faz, irmão, é só uma piada. Isso não significa que eu não acho legal que você vire para o seu irmão e converse com ele. Eu só não acho que isso deve acontecer porque eu estou falando. O que eu não consigo acreditar é que se o Espírito de Deus se derramou sobre esses caras, e eles foram cheios do Espírito, e as outras pessoas entendiam nas suas línguas, e Deus os encheu, a ponto deles testemunharem, e se nós somos cheios do mesmo Espírito, e perseveramos em imitar a Cristo na doutrina dos apóstolos, no ensino deles, e sermos como Jesus, a minha pergunta, ou a minha indagação, não é se você deve ou não deve falar com o irmão que está do seu lado, a minha pergunta é como é que você, tendo esse Espírito, consegue sentar numa fileira que tem 10 cadeiras e não dizer nem bom dia para quem está do teu lado. Não é que Espírito está em nós. Você entende? A Blanche me conta que tem algumas crianças no departamento infantil bem extrovertidas. O Heitor é uma delas. Que é do Douglas e da Suiane. Quando ele entrava na classinha, ele falava, oi pessoal, cheguei! E ela falou, legal pra caramba isso. É nós, só que não é do futebol, é nós mesmo. É um espírito que faz com que a minha vida esteja na sua e a sua dentro de mim. E eu não consigo estar em paz se eu não falar, como é que você está? Está tudo bem com você? Que legal, Deus te abençoe, como é que foi? Vamos tomar um café? Eu sempre digo aqui quando acaba o culto, isso eu falo, todo domingo. Dá um abraço no seu irmão, vou tomar um café com ele, paga o estacionamento dele, vamos curtir. Porque esse é o Espírito que habita em nós. Isso não é uma obrigação. Eu sou obrigado a fazer isso? Não, você não é obrigado a fazer isso. Mas eu te pergunto como é que você consegue viver sem isso, já que o Espírito do Deus, da comunhão, habita em você. Ou não. Pode ser que não. Eles perseveravam no partir do pão. Tem 2 significados aqui. A ceia, que é perseverar e constantemente se lembrarem em memória de Cristo, na sua refeição, daquele que entregou o seu corpo e derramou o seu sangue. Isso é uma comunhão na mesa, em torno do Evangelho, no reino de Deus. Tem esse sentido de perseverarem como corpo de Cristo. E vamos lá, irmãos, até aqui, até agora, na história da igreja que estamos assistindo, a palavra igreja ainda não apareceu. Eles iam para o templo, diz aqui. Não tinha igreja ainda nessa época. Não tinha um prédio com essa coisa de pastores, diáconos, presbíteros. Não tinha isso. Não tinha chefe. Não tinha uma regra. Aqui na nossa igreja essa é a regra, assim que trabalha, assim são os departamentos, é assim que ajuda. Não tinha nada disso. Não estou dizendo que é errado, nós temos. Alguma coisa dentro deles fazia com que eles partissem o pão. Semana que vem vamos falar do resto do texto, mas ninguém tinha necessidade, eles ajudavam uns aos outros, não tinha ninguém mandando. Já pensou uma coisa? Nessa época aqui, eles tinham que fazer os seus sacrifícios no templo, era uma regra da lei. Eles tinham que fazer, era uma obrigação, ainda que eles fizessem de coração, a lei dizia que eles tinham que fazer. Eles tinham um imposto do templo, as 2 dracmas, que eles tinham que entregar todo ano, todo homem deveria entregar as 2 dracmas. Além dos sacrifícios e além dessas 2 dracmas, Jesus disse aos doutores da lei, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês colocam um peso muito grande nos ombros das pessoas, que eram a interpretação dos 613 mandamentos, e o povo tinha aqui, quanto você pode andar no sábado, quanto você pode carregar, de que maneira você deve cultuar, era uma série de regras. Fora isso,
Eles estavam dominados por um império, não tinham a sua liberdade como povo, e ainda pagavam imposto para Roma. E foram perseguidos porque eram obrigados a prestar culto ao imperador, e não faziam. Um povo tão achatado, com tantas obrigações, deveria dizer: quer saber de uma coisa? Eu não quero ajudar ninguém. Como é que é esse lugar que você se reúne? Não tem que pagar nada aqui, né? Não. Aqui que eu quero ficar. Quem impulsionou essa gente a repartir o seu pão de casa em casa? A ter a vida de pertencimento, um vivendo no outro. Quem? Quem os obrigou a permanecerem em Cristo? Oravam uns pelos outros, eram perseverantes na oração. A gente está aqui hoje, a gente sempre ora pelos pedidos aqui. O que acontece no seu coração quando você ouve um pedido de oração de alguém que clama? Como nós ouvimos hoje: ore pela fulana, porque ela está num estado terminal. Eu fiquei pensando, como é que deve estar o coração e a cabeça de uma pessoa que sabe disso, num leito, e a família? Como é que isso entra no meu coração? Com que tipo de espírito eu me apresento a Deus por essa pessoa? O texto também diz: em cada alma havia temor. O original está escrito assim: além dessas coisas que perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações e na comunhão, brotava, além disso, em toda a alma, temor. É nessa sequência que está escrito. E o verbo, egeneto, é um verbo que fala sobre o que nasce. Nascer é um verbo, né? É uma ação, né? Mas sabe que quando você nasceu, você não fez ação nenhuma. Interessante isso, né? Falar eu nasço é uma coisa interessante, né? Vou praticar uma ação, vou nascer. Parece que o nascimento é sempre conjugado na voz passiva, em média, né? Eu sempre estou sofrendo, eu sofri essa ação. Eu sou fruto de um amor que me gerou. É esse verbo que é usado aqui. É esse verbo que é usado aqui nesse texto. Significa que dentro deles brotava, nascia, fruto da obra do Espírito que se derramou dentro deles. Além de toda essa perseverança, em todos eles havia temor, e muitos sinais eram feitos pelos apóstolos. E eu quero usar esses últimos minutos para falar sobre esse trecho, desse povo que não tinha prédio, nome de igreja, estavam reunidos num cenáculo que era um lugar de jantar, foram cheios do Espírito, voltaram para os seus países de nascença, levando o Evangelho de Deus, sem ordem, sem obrigatoriedade, sem regra, sem ninguém dizer o que você tem que fazer, vamos organizar aqui os ministérios e departamentos. Eles começaram a amar, estar junto, compartilhar a vida uns com os outros, repartir o pão, como um impulso coletivo produzido pelo Espírito, sem que houvesse aparentemente um chefe do negócio. Começaram a repartir num ambiente onde eram sempre acharcados, mas começaram a repartir de coração aberto. Guarde isso, porque esse texto, irmão, ele é fundamental para a ideia de igreja. O livro de Atos não mostra para a gente um modelinho para a gente copiar. Nós somos ávidos por copiar sistemas e métodos. A igreja tem que ser igual à igreja de Atos dos Apóstolos, vamos vender tudo. E, mano, calma, que o Jim Jones fez isso e deu o que deu, você já sabe. Não é isso. O espírito, o sentimento e o movimento de Deus deve ser o mesmo, guardadas as devidas proporções da nossa distância cultural, histórica, socioeconômica. Não é uma cópia, é um sentimento. Havia muitos sinais acontecendo, e dentro de toda a alma estava brotando temor. Phobos é a palavra, medo. Mas não é o medo que nós temos hoje. Atenção, hein? Se você vier aqui na casa da Rocha e você não fizer assim, vamos excluir você. Ai, que medo. É porque aqui a gente tem uma regra aqui na igreja que se não for, vai ser cortado do ministério. Que medo.
E você que está aqui, se a gente descobrir que você, por acaso, sai do coral. Pelo amor de Deus. Não é medo das pessoas, não é medo de uma regra, não é medo de sistemas, não é medo de perder a minha posição, não é medo de ser excluído, não é medo de perder o topo da cadeia alimentar do departamento onde eu sou chefe. É temor. Quando leio esse texto, eu me lembro de Êxodo 3. Moisés fugindo do Egito, para num lugar onde tem uma planta, uma sarça, que pegava fogo e não se consumia. Já pensou? Pegar uma folha de papel, tocar fogo, e as chamas subirem e o papel continuar inteiro? Peraí, tem fogo, tem chama, tem labareda, mas não queima. Que raio que é isso aqui? O Moisés ficou doido com aquilo. Falou, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E a voz de Deus disse, Moisés, isso aqui é um sinal. Tira a sandália dos teus pés, porque essa terra aqui é santa. Brinca não. Isso aqui não é brincadeira, sou eu que estou aqui. Isso aqui é um sinal de que eu estou aqui. Você tem que ter temor. Tira as sandálias dos teus pés, respeite esse lugar. Respeite o que eu estou fazendo. Esse temor tem a ver com respeito, tem a ver com medo, tem a ver com reverência, seriedade com o que Deus está fazendo. Olha que interessante, já pensou se o Moisés vê aquela sarça pegando fogo? Se fosse nos dias de hoje, ele ia meter um cercadinho em volta, ia fazer uns tickets e vender ingresso para o povo vir assistir o sinal. Não, seria cômico se não fosse trágico, é verdade. Porque nós passamos a ser devotos dos sinais, enquanto que o sinal é para que eu tema e tenha temor de Cristo. E continue perseverando no ensino dos apóstolos. Quando alguém pergunta, Zé, você crê em milagres? Eu tenho uma tendência teológica chata de explicar e dizer não. Como não? Não posso. Eu não posso crer em milagres. Quem morreu na cruz por mim não foi um evento, não foi um sinal, foi Cristo. Eu creio em Cristo. Sim, Cristo faz sinais, Cristo faz milagres. E cada vez que acontecer, aquilo me une mais a Cristo. Não para que eu crie um sistema de reprodução de sinais. Parece que é igual, irmão, mas cuidado, é muito diferente. Vocês imaginam como era o coração desses apóstolos antes mesmo do Pentecostes? Eles que andaram com Jesus 3 anos e meio e viram Jesus acalmar a tempestade. Falou, quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Capaz! Esses discípulos que viram Jesus ressuscitar Lázaro. Esses caras que viram Jesus andar sobre as águas. Pedro que viu Jesus curar a sogra dele na sua frente. Entraram na casa de Jairo com a menina morta, ele disse, Talita come, menina levanta, e viram levantar. Eles olhavam para Cristo e diziam, para tudo. Reverência, respeito, tira a sandália do teu pé. Isso aqui não é um cara normal não. Isso aqui não tem a ver com grana, com poder, com política, com nada. Isso aqui é coisa de Deus. Temor. Olha lá o que você vai fazer aqui. E diz o texto que os apóstolos agora faziam sinais. Imagina esse povo. Você continua acreditando nesse negócio? Eu tenho que acreditar, meu amigo. Eu estava lá de fora e vi os caras falando na minha língua e o outro falou que estava na outra língua. Você não sabe o sinal que eu vi. Isso me levou para onde? Para Cristo. E isso é sério. Aqui tem temor. Esses sinais estão mostrando que isso aqui não é coisa de homem. Isso aqui não é brincadeira de religião. Isso aqui não é papo de mecanismos onde eu posso comprar e vender bênçãos. Isso aqui ninguém controla, ninguém é dono, ninguém é chefe. Isso aqui é uma coisa que o Espírito está fazendo, respeita. Temor, reverência. Acho que isso aqui é um ponto muito importante que Lucas está explicando para o Teófilo. Sabe, nós estamos juntos há 13 anos. Tem outras coisas que eu sempre faço que você talvez não tenha percebido, mas note. A gente é bem leve, já percebeu, né? Eu não uso terno. Nada contra quem usa. Eu não uso terno. Você pode vir de chinelo e de bermuda. Não estou te proibindo disso. Mas essa nossa leveza, você pode jogar bilhar, ping-pong, pebolim lá fora com o teu filho, comer um pouco na nossa cantina, pegar um hambúrguer, tudo muito frio, muito livre, muito leve. Mas não se esqueça que a gente tem que ter temor, porque isso aqui não sou eu que estou fazendo, não. Isso aqui não é coisa do Zé, nem da Maria, nem do João, nem do Gerson, nem do Vagnão, não. Isso aqui é uma coisa de Deus. Sabe aqueles 40 irmãos que estão aqui em cima no departamento infantil, cuidando dos nossos filhos? São irmãos que nem a gente, eles também vêm de domingo para a igreja, não estão ganhando nada a fazer aquilo. Temor, respeito.
reverência. Vira e mexe, a gente tem alguém maltratando um professor ou alguém como se estivesse pagando uma escola particular. Nem quando você paga a escola particular e a escola tem a obrigação de cuidar do seu filho, te dá o direito de ser mal educado com alguém. Respeito. Aquilo ali é uma coisa do Espírito Santo de Deus. Deus levantar uma galera que está se doando gratuitamente por amor às nossas crianças, isso é uma coisa do Espírito, não é coisa de gente, não. Aí não tem dinheiro, não tem negócio, não tem prosperidade, nem gente metendo louco para poder arrancar dinheiro do bolso dos coitados dos fiéis. Aquilo ali é gente de Deus. Os irmãos que estão ali na porta, quando a gente tem oração, ele fecha, para a gente poder ter o que aqui dentro? Reverência e respeito. Mesmo que você esteja de chinelo. Porque isso aqui não é uma brincadeira. E vira e mexe, alguém maltrata alguns dos nossos irmãos do apoio, que são irmãos que nem a gente, que chegam aqui 8 horas da manhã para ficar no culto das 9 e das 11, nos recebendo com carinho e cuidando da gente, porque fechou a porta e não deixou eu entrar, eu quero arrumar um lugar, eu quero sentar. A gente é frio, a gente é leve, mas não vem dar uma dessa aqui. Reverência é alguma coisa que brota de dentro. A gente pode ser simples e pode ser leve, mas a gente respeita o irmão que está orando, faz silêncio e entende que isso aqui é um ambiente que não é do Zé e nem seu e nem de ninguém, isso aqui é um ambiente do Espírito. Quando eu olho para os sinais, eu sou levado a Cristo para dizer: Senhor, eu tenho medo, temor, de querer fazer coisas da minha vontade e da minha cabeça. Isso aqui é uma coisa do teu Espírito. Em toda a alma havia temor. Essas pessoas se sentiam assim, gente, vamos devagar. Se aparecesse um doido para querer ser dono dos outros, fazer um cercadinho, dizer que é dono, arrancar dinheiro das pessoas, vai que isso aqui não. Criar um conglomerado de empresas para administrar um negócio religioso, para. Isso aqui é sério. Deus está agindo aqui. Não vem agora querer tratar com uma mentalidade corporativa e sistemática aquilo que Deus está fazendo livremente no coração das pessoas, com santidade, pureza e compromisso. Nós não podemos imitar um modelo de prática da igreja de Atos dos Apóstolos nascente, porque o nome aqui nem tem igreja ainda. Mas esse espírito e esse coração é algo que o Espírito Santo de Deus produz. Se nós o tivermos, eu até entendo alguém que não compreende santidade, reverência, amor, pertencimento e socorro, até entendo. Esse cara não deve ter o Espírito Santo de Deus. Ok. Pode ter qualquer outro tipo de espírito dentro de si, mas não o de Deus. Mas se nós somos um povo que nasceu a partir do derramamento do sangue de Cristo na cruz, seriedade, isso aqui não é brincadeira. E quando cremos nele, o seu Espírito passou a habitar em mim. Vamos devagar, tira a sandália dos teus pés. Não dá para eu sistematizar o que acontece aqui, para dizer, eu vou abrir um monte de filial da Casa da Rocha e ficar rico. Fiquei louco? Estou bebendo? Fumei alguma coisa? Cheirei alguma coisa? Isso aqui não é obra minha, não. Isso aqui é obra do Espírito. Deus está movendo vários corações. Nós não temos dízimo nem recolhimento de oferta. Não temos. Você que está visitando a gente já percebeu, daqui a pouco acaba o culto, ninguém falou de dinheiro aqui. É mesmo, né? Vou ficar aqui. Se é por isso que você vai ficar aqui, escolheu o lugar errado. O fato da gente não falar muito sobre isso, não significa que o Espírito Santo de Deus não esteja movendo corações sinceros e puros, que sem chefe, sem obrigação, contribuem para que o corpo de Cristo prossiga. E espero que você continue, é por isso que nós estamos aqui. Às vezes a gente fala, irmão, a coisa apertou, que nem janeiro. Irmão, janeiro, coisa difícil. Apertamos o último botão do cinto e acabou os botões. Não dá nem para furar mais, que quebra as costelas. Às vezes a gente fala. Mas eu acredito muito, irmão. E eu insisto em acreditar de que o Espírito Santo de Deus pode mover corações na direção da sua obra, sem que eu seja um chefe de departamento. E afinal de contas, se eu tiver que fazer isso, eu acho que eu não vou querer. Porque aí a obra vira minha. A obra do Espírito. Ah, mas aí se a obra do Espírito, aí se não der certo. Depende de cada um e de cada fé. Eu não posso acreditar que uma obra do Espírito vá minguar. Porque é do Espírito.
Isso é igreja. Esse é o povo de Deus. Obviamente que aqui surgem vocações, dons, que nos abençoam. Quem ensina, quem dá aula, quem toca, quem canta, quem prega, quem reparte, quem exorta. Deus vai levantando pessoas e a gente vai entendendo as vocações e entendendo que elas são um presente para a comunidade, para servir na porta, para estar adiante, para organizar a festa, encontro, congresso. Tem gente vocacionada, amando, brotando de dentro para fora pelo Espírito, uma vocação, e isso é lindo. Sem nenhum outro interesse de aparecer, de ganhar. Isso é igreja. E cada um de nós é só uma pecinha nessa engrenagem. Eu sou só uma peça, venho aqui e falo, mas a igreja está vivendo. Aqui tem 700 lugares, eu sei lá o que vai acontecer amanhã com 700 pessoas. Eu só posso falar, irmão. E mesmo assim, quem sou eu? Na fila do pão. É o Espírito na sua vida amanhã, no caminho, no ônibus, Faz você acordar domingo, 7 horas da manhã, tomar um banho, para chegar às 8 aqui, para servir, às 9 e às 11. O seu irmão. Temor, isso aqui é uma coisa de Deus, não é um sistema. Tira as sandálias dos teus pés, Teófilo. Olha o que estava acontecendo com essa gente. Por isso causava espanto às pessoas que estavam ao redor. Por isso, quem é o chefe de vocês? Leve-me ao seu líder. Quem mandou vocês fazerem isso? Quem é o cabeça dessa religião? Nós já matamos, ele morreu. Disseram que ressuscitou, mas roubaram o corpo dele. Quem é que manda em vocês? Cara, você vai ter que matar todo mundo agora. E os romanos descobriram que sangue de cristão era semente, que quanto mais eles perseguiam e matavam, mais cristãos apareciam, que são movidos pelo mesmo Espírito, que são levados pela mesma direção de Deus, para fazerem aquilo que o reino de Deus necessita nessa terra. E aqui não tinha, como eu disse, lugar para frequentar. O cara acorda de manhã, eles viviam pela subsistência, tinham lá o seu animalzinho, plantavam para o seu alimento. Acordava de manhã, eu já vou repartir com o Joãozinho, que eu fiquei sabendo que ele está sem. Se reuniam, perseveravam de casa em casa, perseveravam nas orações, perseveravam no partir do pão, se preocupavam uns com os outros, se amavam, firmes na doutrina de Cristo, na sua ressurreição, firmes em Jesus. Isso é igreja. Essa é a igreja de Cristo. Não tinha nome aqui, não tinha lugar, mas isso aqui é igreja. Essa é a igreja de Jesus Cristo. Temor. A pessoa que se aproxima de Cristo e sabe da ressurreição, cada um deles aqui, eu estou adiantando algumas coisas, a gente vai andar nesse texto de Atos, tudo que eu estou falando você vai ver, mas a gente vai chegar no texto de Ananias e Safira, do pecado deles, do que aconteceu. Mas o fato de você fazer parte desse grupo de pessoas, não vou nem falar igreja, faça isso com temor. Tem gente que acha que a igreja é o lugar para eu ter uma bazuca dizendo você é um pecador e vai para o inferno se você não se converter. Tem esse extremo. E tem o extremo que diz, não, pode fazer o que você quiser, que Deus te ama, o importante é o amor e você ser feliz. Tem tanto os mais conservadores de arrebentar com você, quanto os permissivos da festa do vai quem quer. O temor me faz viver assim, eu posso, mas eu não devo. Tudo me é lícito, mas isso aqui não me convém. Temor. Reverência. Eu não procuro esse grupo para que ele passe a mão na minha cabeça e diga que eu posso ser o que eu quiser ser e fazer o que eu quiser fazer. Mas aqui também ninguém vai ficar querendo te matar dizendo que você vai para o inferno. Mas se você tiver o Espírito de Deus, Ele vai dizer a você, morra. Para com essa brincadeira. Isso aí é a tua carne e o teu desejo, isso aí vai te matar. Quebranta o seu coração, temor. Você está numa terra santa. Isso aí é o teu pecado, é a tua volúpia. Isso aí é a tua sensualidade, isso aí é a tua ganância. Essa aí é a tua desonestidade. Porque todo mundo que tem temor, porque viu os sinais, crê na ressurreição, crê na nova vida. Eu não quero ser mais quem eu sou. Com que base você está falando isso, Zé? Bom, nós estamos há 82 semanas, 82 domingos falando sobre Lucas e agora estamos no 6º sobre Atos. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O princípio do evangelho, do reino é morra. Negue-se a si mesmo. Por isso, já disse isso inúmeras vezes, quando alguém me pergunta, aqui na Casa da Rocha vocês me aceitam como eu sou? Eu digo, olha, aqui é a reunião de pessoas que não se aceitam como elas são. Talvez esse não seja o melhor lugar para você.
Porque todo mundo aqui está quebrantado querendo ser uma nova criatura, porque só você iria se manter do jeito que você quer ser. Nós queremos ser como Cristo quer que a gente seja. Agora, isso aqui é só religião, isso aqui é só uma fé. Existem inúmeras religiões e inúmeras interpretações. Eu costumo dizer que ninguém crê na Bíblia, a gente crê nas interpretações que a gente faz dela. Com certeza você vai encontrar alguém que interpreta que você pode ser quem você quiser ser, não tem problema, é só escolher uma outra religião. Nós escolhemos Cristo com temor, quebrantados, para dizer: eu não quero mais ser quem eu sou. Eu quero ser uma bênção para servir a sua vida. Eu quero andar em comunhão, pertencendo aos teus sofrimentos. Eu quero perseverar no que Cristo ensinou e na mensagem da cruz e da ressurreição. Eu quero repartir o meu pão e as minhas orações com a sua dor. E eu estou vendo o que Deus está fazendo. E eu estou com muito temor. Tirei as sandálias dos meus pés. E aqui eu vou pisar devagar, porque Deus está agindo aqui. Esse é o espírito dessa nascente igreja. Primeiros passos dela no livro de Atos, logo depois da ressurreição de Jesus. Que a gente possa visitar isso e que essa semana seja uma semana da gente pensar bastante. Senhor, por que eu estou lutando ainda para manter coisas que eu gosto na minha carne? Eu não quero. Me perdoa porque eu não estou sendo uma pessoa temente. Vou encerrar. Essa semana passou de novo o Enigma da Caveira, Indiana Jones. Não sei quem já viu. Ele tem que passar por várias provas para chegar... Aliás, o cálice sagrado, é o cálice sagrado. Ele tem que passar por alguns lugares com desafios para chegar no cálice sagrado, que seria o Santo Graal de Jesus, né, da mesa da ceia. E ele está com um enigma na mão. Somente um penitente e um temente iria passar pelo primeiro desafio. E ele vai andando naquele túnel, somente um penitente, somente alguém temente. Como é que vive um penitente? Como é que vive um temente? O pai dele, de joelhos. Ele ajoelha e passa uma lâmina por cima dele. Ia cortar a cabeça dele. Tem lugares que só o penitente passa. Só o temente que anda de joelhos passa. Lembrei da pregação de hoje, vendo o filme, que eu ia pregar hoje. A gente quer levantar, subir nesta manca, bater no peito. É assim que eu vou passar, porque eu posso, eu vou derrubar, eu vou vencer. É aquele que vai para a cruz, cai de joelhos e fala: não a nós, Senhor, mas ao teu nome seja a glória. Povo temente, povo de Deus. Sejamos assim. Meu caro amigo Teófilo, é isso aqui, ó. Com certeza, Lucas escreveu isso aqui cerca de 30 anos, ou um pouco mais de 30 anos, depois que os fatos aconteceram. Ele não escreveu isso aqui na semana do Pentecostes, ele escreveu isso aqui uns 30 anos depois. A igreja de Cristo já estava mais organizada. Com certeza, o Teófilo deve ter conhecido Cristo numa comunidade, conhecia já o movimento da igreja. Já que Lucas escreveu isso aqui bem depois. Ele deve ter dito assim: ó, Teófilo, isso que você está vendo aqui, ó, é como se dissesse para nós: galera, isso aqui que nós estamos fazendo aqui na Rua da Independência 850, todo domingo, começou assim, ó. Deus tenha misericórdia de nós, para que no nosso espírito nós nunca nos afastemos desse sentimento. Sentiu-se encorajado por esta mensagem? Deixe seu comentário e compartilhe para abençoar outras pessoas. Até a próxima!